Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, bem-vindos a Fátima, neste domingo, em que vos fazeis peregrinos deste santuário, como quem vem à casa da Mãe. Ela aqui vos espera e espera-vos para fazer aquilo, a única coisa que sabe fazer, apresentar-vos o seu Filho. Cantávamos, eu venho, Senhor, à vossa presença. É disso que se trata ao celebrarmos a Eucaristia. Vimos à presença do Senhor para nos saciarmos da sua glória, que é promessa da nossa própria glorificação. Abramos os nossos corações ao apelo deste... Abramos os nossos corações ao apelo deste lugar, que é um apelo permanente à conversão. Reconheçamo-nos pecadores para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre o que Ele santifica. Onde há remissão dos pecados, não há necessidade da oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém as conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, há 2 modos de ouvirmos este passo duro e difícil do Evangelho de São Marcos. Jesus, o que é que faz? Uma ameaça?
ou uma promessa? No fundo, estes dois modos de ouvir esta palavra são também os dois únicos modos, para além da indiferença com que, no presente, em cada presente, somos capazes de olhar para o futuro como uma ameaça ou como uma promessa. Se olharmos para o futuro como uma ameaça, o nosso presente é condicionado pelo medo. Se olharmos para o futuro como uma promessa, o nosso presente é animado pela esperança. O que Jesus faz neste passo do Evangelho que escutamos é uma promessa. Uma promessa que visa suscitar no coração dos seus discípulos a esperança. Essa virtude tão posta à prova pelas circunstâncias históricas que à nossa geração é dado viver em razão da pandemia e em razão também, não menos importante nestes dias que vivemos, em razão da crise climática que progressivamente afeta a vida de tantos e tantos sobre a Terra. Como olhamos para o futuro neste contexto? Como uma ameaça? Com medo? Ou como uma promessa? Com esperança? O tempo pede a nós, os discípulos de Jesus, o tempo pede que olhemos para as circunstâncias históricas sem nos alhearmos, sem sermos ingênuos. Pede-nos o tempo que sejamos capazes de olhar para o futuro como uma promessa, de sermos capazes da esperança, essa virtude tão difícil, quando as circunstâncias que vivemos são difíceis. Olhar para o futuro com esperança, isto é, viver o presente com esperança, porque acreditamos que o futuro será o cumprimento da promessa que Jesus nos faz. E qual é a promessa que Jesus nos faz? Que o futuro é a sua vinda. Vereis o Filho do Homem vir. E para que o sentido desta promessa não fique vago, sem sabermos bem o que quer dizer, Jesus vai mais longe e diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E este é o fundamento da nossa esperança. Nós sabemos que a realidade criada, nós sabemos que este mundo que habitamos, que este cosmos de que fazemos parte, é criatura, é criação, é frágil, é vulnerável, é passageiro. Mas sabemos também que Deus é eterno. E sabemos também que as palavras ditas por Jesus, Ele próprio é a palavra de Deus, Ele não passará. E aqueles que vivem a sua vida alicerçando a sua esperança nas palavras do Senhor Jesus, esses verão a eternidade. Esses podemos assistir ao ruir de muitas coisas, mas a nossa esperança subsiste e anima-nos e torna-nos capazes de caminhar e de enfrentar o futuro, qualquer que ele seja, porque sabemos de fonte certa, porque acreditamos em Jesus Cristo, que o céu e a terra hão de passar, mas a sua palavra não passará, e que o destino último da história não é uma catástrofe cósmica, mas a sua vinda para levar à plenitude, para responder em plenitude aos anseios mais profundos e mais belos dos nossos corações. Neste domingo assinalamos na Igreja, pela 5ª vez, foi intenção do Papa Francisco criar este dia, instituir este dia para que na Igreja refletíssemos sobre isto. É o 5º Dia Mundial dos Pobres, não da pobreza, dos pobres,
das pessoas pobres. Porque a pobreza é um fenómeno. Os pobres são pessoas. E quando falamos da pobreza, temos que pensar nos pobres. E esta palavra que nós acabamos de escutar, esta palavra há de inspirar-nos, se encontrar nos nossos corações liberdade suficiente para compreendermos as lições da pandemia e as lições da crise climática que estamos a viver. Esta palavra, se nos encontrar com o coração disponível para pôr em causa o nosso próprio modo de vida, a nossa própria autossatisfação, a nossa própria autorrealização, o nosso bem-estar, no fundo, o nosso egoísmo. Se esta palavra encontrar nos nossos corações disponibilidade interior para nos convertermos, e é essa a mensagem de Fátima. A Senhora disse aqui neste lugar: é preciso que se arrependam, é preciso que se convertam, é preciso que se emendem. Se nós ouvirmos o que este tempo nos está a dizer e formos capazes de conjugar o que o tempo nos está a dizer com o que o Senhor Jesus Cristo nos promete nesta página do Evangelho, e a Senhora, sua mãe, aqui disse e repetiu insistentemente, então sim, então seremos capazes de permitir aos nossos corações sensibilizarem-se com os pobres. Então os nossos corações serão capazes de se compadecer com aqueles que pouco têm, com aqueles que nada têm. Então os nossos corações serão capazes de entender que enquanto um só pobre não tiver o suficiente, eu não tenho direito a ter mais do que o necessário. Enquanto um só não tiver o suficiente, eu não tenho direito a ter mais do que o necessário. Mas nós agarramos-nos ao supérfluo, nós agarramos-nos ao que não tem valor, nós queremos sempre mais, ter sempre mais, garantir sempre mais, segurar sempre mais, agarrar sempre mais. Olhai a pandemia, olhai a crise do planeta. De que vale? Tudo passará. Só as palavras de Cristo não passarão. Só Deus é eterno. Só Deus vale. Só Deus vale o coração de um homem. Só Deus vale o coração de uma mulher. Neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima, Dia Mundial dos Pobres, levai daqui esta interpelação, que o olhar silencioso da imagem da Virgem Mãe, da Mãe do Céu, não deixa de dirigir a cada um dos seus filhos. Um olhar silencioso que pede corações silenciosos, capazes de ouvir as palavras de seu filho, que não passarão. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. E o futuro não é a catástrofe, é a sua vinda. Assim o queiramos, nós, porque é o que Deus quer de nós.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar para o Senhor e, como já recebemos em herança a fé no mundo que há de vir, peçamos-lhe confiadamente. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos que sofrem a injustiça de outros homens e pelas vítimas de flagelos naturais, para que Deus os ampare na provação, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos que trabalham dia e noite com esforço e por todos os que estão desempregados, para que a ninguém falte o pão de cada dia, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos homens angustiados pelo futuro ou tentados pelos muitos messianismos, para que Jesus se lhes revele e lhes dê paz, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Por todos os cristãos desta comunidade e pelos que se reúnem cada domingo em assembleia, para que o Espírito lhes renove os corações, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor Pai Santo, concedei a todos os homens e mulheres a graça de saberem que são vossos filhos e de construírem sobre esta alegria as suas vidas na esperança da plena manifestação dos filhos de Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, no céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a benção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amigos, na conclusão desta celebração, votos de um bom dia de peregrinação a Fátima, que sejais capazes de oferecer o vosso coração, algum instante de silêncio no vosso coração, ao que o olhar silencioso da Mãe de Deus aqui comunica. Seu Filho, as palavras de seu Filho que não passarão, ainda que tudo passe, e quando tudo passar, Ele virá. Ele vai também o apelo: cuidemos dos pobres. E quando fordes de regresso, para onde quer que vades, acompanhar-vos-á o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.